A gente segue esse giro aqui de notícias, debates, encontros, entrevistando agora o ex-ministro da Defesa do governo da Dilma Rousseff, Aldo Rebelo, que já está aqui com a gente no estúdio, que vai falar, entre outras coisas, sobre a Amazônia, sobre os Yanomami, também sobre a relação entre Lula e as Forças Armadas, e ele já está aqui com a gente. Tudo bem, ministro? Alô, tudo bem? Que está ouvindo? Tudo jóia. Estou ouvindo bem. Tudo certo. Tudo tranquilo. O que é Tudo que bem. você deseja? A gente acabou de fazer uma reunião aqui, um giro de debates, falando da visita do chanceler alemão ao Brasil, Olaf Scholz, e falando sobre esse apoio que esse chanceler cede ao Brasil, especialmente na Amazônia. E o senhor está aí na Amazônia, né? Tem acompanhado um trabalho. Qual é o trabalho que o senhor está fazendo aí? Eu vim concluir as minhas pesquisas para um livro sobre a Amazônia, que nos permita compreender a Amazônia, porque o Brasil precisa explicar a Amazônia, em primeiro lugar, para o Brasil, principalmente do Sul e do Sudeste, que só conhece a Amazônia por narrativas unilaterais e interesseiras, e explicar a Amazônia para o mundo, porque a agenda da Amazônia foi reduzida a 2 itens: desmatamento e queimada. A sociedade na Amazônia, o drama dos indígenas, o drama dos ribeirinhos, a sobrevivência de 23 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia, os 600 mil estudantes universitários, os 300 mil estudantes de escolas técnicas. Qual o futuro dessas pessoas? A fronteira mineral na Amazônia, a biodiversidade na Amazônia, os recursos naturais da Amazônia. Ninguém discute essa temática na Amazônia. Aliás, eu era ministro da Ciência e Tecnologia quando a primeira-ministra Angela Merkel fez uma visita ao Brasil e trouxe uma grande delegação, 11 ou 12 ministros, e uma grande delegação na área de Ciência e Tecnologia. E eu, como ministro, propus uma agenda a essa delegação. Tem um grande instituto lá, o Max Planck, que nos doou uma torre, chamada Torre Alta, que nós localizamos aqui na Amazônia, de 350 metros de observação atmosférica, e eu ofereci uma série de alternativas. Visitar os nossos centros de pesquisa nuclear lá em São Paulo, visitar o Centro de Tecnologia Aeroespacial em São José dos Campos, mas eles preferiram fazer uma visita à Amazônia. Eu pus essa delegação no avião da FAB, trouxe a Manaus, fizemos uma ampla exposição sobre os desafios na Amazônia, propusemos, inclusive, uma ampla cooperação na área de biotecnologia, na área de ciência. Embarquei a delegação num navio e levei até essa Torre Alta, que fica a 140 quilômetros de Manaus. Ou seja, eles têm um grande interesse na Amazônia. Aliás, a Alemanha, a Siemens tem mais de 150 anos de presença no Brasil. A Siemens é mais antiga no Brasil do que a República. Veio aqui com Dom Pedro II para fazer a ligação telegráfica entre o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. A maioria das empresas alemãs tem mais de 100 anos no Brasil. Então, tem um grande interesse, é possível uma grande cooperação, mas a Alemanha tem os seus interesses próprios. É preciso que os interesses do Brasil também sejam considerados e não apenas os interesses dos alemães, principalmente os políticos, porque eles querem usar, aumentando, inclusive, o uso do pior combustível fóssil, que é o carvão. Eles aumentaram o uso do carvão e querem aqui fazer exigências ambientais que eles não têm correspondência no próprio país. Interessante, ministro Aldo, essa citação aí, porque é justamente um ponto que tem sido quase que unânime nas redes sociais, que é esse apoio da Alemanha ao Brasil. Eles cedem, inclusive, possivelmente vai ser feito um anúncio aí de dinheiro cedido ao Brasil para tratar da Alemanha, mas é preciso ter atenção nesse momento para, justamente, as políticas nacionais sobressaírem as políticas internacionais voltadas à Alemanha. E quais serão os próximos passos desses acordos que o senhor avalia aí, já que a gente está falando da Amazônia, falando desses acordos internacionais, que são acordos bilaterais, né? Quais serão os próximos passos que o senhor avalia aí desses acordos? O Lula pode vir a ceder para os interesses da Alemanha no que diz respeito à Amazônia? Eu creio que o Brasil caiu numa armadilha
diplomática imposta pelos países ricos, que é separar dois temas que não deviam ser separados quando se fala de Brasil e de Amazônia, que é desenvolvimento e meio ambiente. Você não pode discutir um sem o outro. O Brasil conseguiu fazer isso uma única vez, em 1972, na primeira conferência de meio ambiente realizada em Estocolmo, quando os países ricos queriam só discutir meio ambiente, e o nosso embaixador, que tinha sido ministro das Relações Exteriores do presidente João Goulart, mas que foi preservado pelos militares, virou embaixador na ONU e depois chefiou a delegação a essa conferência de Estocolmo de 1972, ele disse, não, o Brasil não vai discutir somente meio ambiente, porque o que vocês querem, a expressão que ele usou na época, é o congelamento do poder mundial. E o que é que o embaixador Araújo Castro dizia do congelamento do poder mundial? É você destinar os recursos naturais disponíveis no planeta para quem já estava desenvolvido e, em nome da proteção ao meio ambiente, vedar o acesso ao desenvolvimento aos países que tinham esses recursos. E o Brasil, na época, não aceitou. Mas depois nós fomos cedendo e, pouco a pouco, o Brasil aceitou que a questão do meio ambiente fosse discutida sem o direito ao desenvolvimento, o que nos coloca numa armadilha aqui na Amazônia, onde você tem 23 milhões de brasileiros, mais do que a população do Paraguai e do Uruguai, somadas, né? Sem perspectiva, porque você vai o quê? Formar estudantes de engenharia, de agronomia, de veterinária nas universidades da Amazônia, para o quê? Para depois ele vai trabalhar como? Abraçado numa castanheira? Não, se não tiver desenvolvimento, não tem futuro para essa juventude. Ele tem que terminar um curso universitário, pedir uma passagem para o pai e para a mãe e ir embora daqui, porque aqui nós não temos a perspectiva do desenvolvimento, porque a agenda não permite. Aldo, mais um ponto que eu acho que vale a pena a gente mencionar, que foi um tema que foi de grande relevância a semana passada, segue essa semana, a gente imagina pelos próximos dias também, diz respeito justamente aos povos Yanomami. O senhor, inclusive, se posicionou sobre o assunto. E um dos pontos que chamou a minha atenção foi a questão do senhor se posicionar favoravelmente à regulamentação dos garimpos em terras indígenas. O senhor acha que essa é uma alternativa para aliar, talvez, o desenvolvimento à questão da sustentabilidade? O senhor acha que isso não pode impactar cada vez mais a questão ambiental? Qual a sua avaliação? São coisas muito diferentes, combinadas numa mesma pergunta. A primeira questão é a tragédia das populações indígenas. Essa tragédia tem séculos. As populações indígenas ficaram à margem do processo de integração, de desenvolvimento e de incorporação do nosso povo à sociedade nacional. Hoje você tem as populações indígenas convivendo com o maior índice de mortalidade infantil nas populações indígenas, o maior índice de analfabetismo nas populações indígenas, o menor índice de acesso a serviços básicos, como água encanada e energia elétrica, os menores índices são entre as populações indígenas, o maior índice de doenças infecciosas, tuberculose, entre as populações indígenas. Então, as populações indígenas foram deixadas, não é nem por governo A, B ou C, porque isso passa de governo para governo. Essa visita que eu denuncio, que vi, foi no ano 2000, 2002, ainda era o governo do presidente Fernando Henrique, quando eu visitei as aldeias Yanomami e vi a situação de penúria, de subnutrição, os índios com as costelas à mostra, assando uma banana verde, em ocas cheias de fuligem, a moça de uma ONG que praticamente tutelava, porque não deixou ter acesso à oca nem as autoridades militares que estavam comigo, proibindo que eles tivessem acesso à água encanada e à luz elétrica, porque modificaria a cultura deles. Ou seja, essa situação, essa tragédia, agora mostrou-se de maneira agravada, tá certo? Tomou visibilidade no país e no mundo, porque chegou a uma escala inaceitável. Agora, essa situação, infelizmente, não é nova. A questão do garimpo, você tem dois artigos na Constituição, o 176 e o 231, que autoriza a regulamentação da exploração
de minérios em terras indígenas e áreas de fronteira. São 2 artigos da Constituição, o 176 e o 231. Qualquer pessoa pode ir lá, abrir e ler. Só que isso nunca foi regulamentado. O senador Severo Gomes, no governo Sarney, tentou e não conseguiu. O deputado Aloysio Mercadante, no governo do presidente Fernando Henrique, tentou e não conseguiu. Houve 2 tentativas no governo do presidente Lula, mas por alguma razão misteriosa não se consegue regulamentar. O que acontece é que os índios, por conta própria, fazem esse garimpo, como acontece com o Cinta Larga, lá da Reserva Roosevelt, em Espigão do Oeste, em Rondônia, uma parte dos Munduruku que garimpam ouro nas suas áreas, outros índios são contra, há um conflito grande entre as próprias populações indígenas, há invasão de garimpeiros que não são indígenas, que entram nessas áreas, contra os índios, ora, associado com os índios em outro momento, e você tem essa situação. E a questão do garimpo também, porque as pessoas ignoram, não sabem o que acontece. O artigo 174 da Constituição diz que o governo deve estimular a organização de cooperativas de garimpeiros. É isso mesmo que eu estou dizendo. Deve estimular e promover. Sabe quando é que foi feita a regulamentação do Estatuto do Garimpeiro? No governo do presidente Lula. Em 2006, chegou lá um projeto de lei enviado pelo governo, e em 2008, esse estatuto foi aprovado e diz que o governo deve ajudar a organizar as cooperativas de garimpeiros para proteger o meio ambiente, para evitar a evasão fiscal e evitar a contaminação pelo mercúrio que é usado no garimpo ilegal. Isso está público. Quem quiser, consulte essa lei, chama Estatuto do Garimpeiro. O artigo é o 174 da Constituição. Mas você chegou a uma situação onde nada é organizado, nada é regulamentado, que termina prevalecendo a ilegalidade, e na ilegalidade prevalece o crime fiscal, porque não se paga imposto, prevalece. Aí você tem uma empresa holandesa que chega aqui, organiza, obtém uma concessão de lavra, tira o ouro, não paga o imposto e depois fecha e vai embora. Você tem o uso de mercúrio que envenena as águas, os rios, e você tem a corrupção pelo vício, pelo álcool das populações indígenas, porque o Estado deixou isso à margem e só se discute quando a tragédia toma as dimensões que nós conhecemos hoje. Ministro, agora uma coisa que me intriga é porque só agora essa situação se tornou pública. É uma situação que desde 2000 vem se desdobrando aí, como o senhor mencionou agora há pouco, com tragédia, fome, desnutrição, doenças, inclusive, mas porque só agora essa situação tomou essa proporção e as pessoas tomaram conhecimento. Foram mais de 500 mortes, né? Então é muita gente. O que o senhor avalia? Essas mortes acontecem há mais tempo. A mortalidade infantil entre as populações indígenas, que isso não é novidade, os índices do Ministério da Saúde apontam. O analfabetismo entre as populações indígenas é muito alto. Tem parte das populações indígenas que nem sabe ler, não tem conhecimento de aritmética. Isso serve para se fazer tese de antropologia nas universidades inglesas e francesas, mas é uma tragédia que atinge os nossos irmãos que têm direito a aprender a leitura, a aritmética, e que não obtêm esses serviços do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Quando essa subnutrição, a fome, chegou a essa escala de tragédia humanitária, aí os jornais, a mídia, as organizações humanitárias tomam conhecimento, mas isso não foi uma coisa que se improvisou. Isso foi um abandono construído durante muito tempo. E assim permanecerá se medidas concretas do Estado brasileiro e a compreensão desse drama, porque não é apenas um drama material, a saúde, a educação, a fome. Tem um drama também de caráter espiritual e existencial. Por quê? Porque essa cosmogonia indígena, tudo aquilo que o índio compreende do mundo material e espiritual, que é fruto do estágio
da caça e da coleta vai sendo destruído por essa modernidade que chega à internet e os meios de comunicação. Os índios querem ter acesso a isso, querem ter acesso à internet, ao telefone celular, ter acesso a uma vida de conforto mínima, promovida pela conquista dessa sociedade que pode dar água encanada, luz elétrica, televisão, automóvel. Isso gera um conflito existencial muito grande. Esse mundo do caçador e coletor vai sendo destruído por novas necessidades contra as quais o índio se torna impotente, tá certo? E vive essa situação. Perfeito. Algum tema também que eu acho que vale a pena a gente trazer aqui à pauta, já que o senhor é ex-ministro da Defesa, eu acho que é interessante a gente pontuar essa questão. Hoje saiu no Diário Oficial da União a nomeação de 122 militares para a GSI, em meio a essa crise que a gente tem visto aí, que é uma crise de confiança entre o governo e as Forças Armadas. O senhor avalia que, nesse momento, qual é a melhor postura que o ministro da Defesa e o presidente eleito devem adotar para amenizar essa crise? Foram 2 semanas aí intensas de exonerações, muita gente até interpretou essas exonerações como uma espécie de punição, e aí eu queria ver com o senhor, como é que o senhor avalia qual deve ser o papel agora do atual ministro da Defesa e do presidente Lula para amenizar esse cenário aí de desconfiança, de um certo receio entre os dois lados? Eu vejo a situação com uma certa gravidade, não como um risco institucional, que as Forças Armadas não cogitam e nem pensam em ter qualquer protagonismo institucional que ponha em risco a Constituição. Não é isso. Eu acho que é algo mais grave, com maior sentido de permanência, de continuidade, que é uma desconfiança entre duas instituições fundamentais do poder nacional. Poder nacional, que só existe para enfrentar os desafios internos e externos se houver confiança entre a instituição Presidência da República, que é a mais importante da sociedade nacional e do país, e a outra instituição, que são as Forças Armadas, instituições de poder, de Estado de poder nacional. Se não há confiança entre essas duas instituições, se não há coesão, unidade entre essas instituições, como o país vai superar as suas dificuldades, dado o papel que as Forças Armadas têm de ajudar a construir o país, não apenas a defesa nacional, mas os programas científicos, tecnológicos, sociais, a presença na Amazônia? Como o Brasil vai obter respeito geopolítico no cenário internacional se as pessoas olham e dizem, olha, a Presidência da República e as Forças Armadas estão num ambiente de desconfiança e de insegurança de um em relação ao outro. De quem é o dever maior de liderar a recuperação da confiança? Do Presidente da República. Ele é o vitorioso, o presidente que venceu as eleições. Ele é que tem o dever e a responsabilidade de, exercendo a sua autoridade de comandante supremo das Forças Armadas, impor a disciplina, a hierarquia, punir se for necessário, mas agir também para proteger a honra dos seus subordinados e da instituição que ele comanda, que são as Forças Armadas. O presidente da República não pode ficar falando sobre as Forças Armadas na terceira pessoa. Não pode. O que ele tiver que fazer, ele faz. Aliás, eu achei que até o gesto de escolher um ministro como Zé Múcio para a condução dos negócios da defesa foi uma boa sinalização, que é um homem correto, preparado, mas depois foram falas, notícias, que ninguém nem sabe apurar direito se são verdadeiras ou não, que teriam impedido uma GLO, que não teriam permitido a nomeação dos ajudantes de ordens da Presidência da República, que iriam esvaziar o Gabinete de Segurança Institucional, que iriam transferir a segurança do Gabinete de Segurança Institucional para uma outra instituição, que não permitiram os 21 tiros de saudação na liturgia, na cerimônia militar do Presidente da República. Essas notícias envenenam o ambiente, reduzem a confiança,
E o presidente da República não pode permitir isso. Ele tem que agir para manter a disciplina e a hierarquia como comandante e, repito, punir, se necessário, qualquer transgressão disciplinar, mas ele tem o dever de proteger a honra da instituição, tá certo? Porque aí é a instituição responsável pela honra do presidente da República e o presidente da República responsável pela honra dos integrantes das Forças Armadas. Eu acho que isso é o que precisa ser afirmado, porque houve um esforço de politização, houve. O governo anterior tentou isso. O presidente Bolsonaro era uma espécie de sindicalista dos graduados, dos não oficiais, dos soldados, cabos, sargentos, taifeiros das Forças Armadas. Sempre teve muito prestígio nessas áreas e nas famílias desses militares. Mas, em relação à alta hierarquia, ele nunca teve uma proximidade muito grande. Sempre foi visto com alguma desconfiança. Tanto que, no transcorrer do governo dele, destituiu 3 comandantes militares, demitiu o ministro da Defesa, por razões que até hoje não ficaram claras. Ministro, quais serão os desafios do atual comandante do Exército aí para tentar amenizar e pacificar essas relações? Você veja, o presidente nomeou, porque foi ele que nomeou, e trocou o comandante do Exército em aproximadamente 15 dias. O general Arruda, que é um homem de elevado conceito, eu conheço os colegas do general Arruda, é um homem de origem simples, do Mato Grosso, com elevado espírito profissional, respeitado, dedicado, mas por alguma circunstância terminou destituído. Nomearam o general Tomás, que é outro homem também de um currículo respeitabilíssimo, acatado dentro das Forças Armadas. Aliás, era um dos nomes cogitados para assumir o comando. Ele, o general Stumpf, o general Richards, eram os nomes citados, e o próprio general Arruda. Esses 4 eram muito citados para assumir o comando do Exército. Primeiro foi o general Arruda, de alto conceito, e agora o general Tomás, também de alto conceito. Eu acho que eles têm condições de ir com o tempo, impondo a volta da disciplina, despolitizando as Forças Armadas, porque isso é nocivo às Forças Armadas e ao país. O militar não tem que se envolver em política partidária ou ideológica, ele pode ter as suas opções pessoais e individuais, mas ele não pode ser militar e militante. Tá certo? Ele pode ser militante. Agora, para ser militante, ele não pode ser militar. Por quê, Cris? Porque a sociedade não vai confiar armamentos, tanques, canhões, aviões de combate, fuzis, metralhadoras, navios de guerra, a um grupo de pessoas que ela paga para fazer militância partidária e política. Não, não vai. É inaceitável. Nem de esquerda, nem de direita, nem de centro, nem de nenhuma qualidade. Não é permitido, não é possível. Essas instituições são instituições de Estado e os seus integrantes são servidores de Estado, devem ser detentores da confiança de toda a sociedade. Então, não pode ser militar e militante, de Facebook, de rede social, não. Quer ser militante, não é mais militar. Quer ser militar, não pode ser militante. De nenhuma ideologia e de nenhum partido. Porque, no fundo, sabe o que acontece? É que todo mundo gostaria de ter uma militância militar dentro das Forças Armadas. Todo mundo gostaria. Progressista, conservadora, de direita, de centro, de esquerda. Não, isso não é possível. E acho que os dirigentes, os comandantes, têm a tarefa de recolocar as Forças Armadas como essa instituição de Estado, sem qualquer tipo de militância ideológica ou partidária. Ministro Aldo, muitíssimo obrigada por sua gentileza, muitíssimo obrigada por vir ao Meio-Dia em Brasília, trazer essas contribuições importantíssimas aí para esse tema. Foram 2 temas distintos, mas 2 temas que o senhor está aí a fundo pesquisando. Um deles é a Amazônia, outro é a questão das Forças Armadas também. Muito bom ouvir sua opinião, e as portas do Meio-Dia estão abertas aí, sempre que o senhor quiser. Lembrando que tinha outro tema que o Aldo falou mais cedo, para a gente abordar aqui, mas eu me recuso a falar, porque eu me senti prejudicada, já que o Flamengo perdeu, o Palmeiras venceu, não gostei disso, eu como uma flamenguista, não achei isso muito legal. Mas era um bom debate também, que está certo, de interesse nacional relevante.
Eu acho que teria um impacto aí nacional. Inclusive, eu acho que a audiência aqui ia aumentar em níveis, viu? Se a gente trouxesse esse tema aqui para o Made in Brasília. Ministro, obrigada pela sua gentileza. Obrigada Obrigado, por um abraço e até breve. Até mais. Tchau, tchau.